Podemos ler? Nós lemos na terça-feira próxima passada, capítulo 8, alguns versículos. Nós vamos ler no 9 hoje, continuando o tema que iniciamos na terça. Arrependimento e confissão de pecado está no cabeçalho deste capítulo, na minha Bíblia. E no dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e com pano de saco, e traziam terra sobre si. E a geração de Israel se apartou de todos os estranhos, e puseram-se em pé, e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. E levantando-se no seu posto, leram no livro da lei do Senhor seu Deus, uma quarta parte do dia, e na outra quarta parte fizeram confissão e adoraram o Senhor seu Deus. Palavra de Deus. Que o Senhor seja conosco, tome assento, que as portas do Senhor se mantenham abertas e abram ainda mais em nome de Jesus. Então, dando sequência, estamos falando do avivamento no tempo de Esdras e Neemias. E falamos aqui um pouco na terça-feira. Vamos dar sequência quando nós começamos a falar dos elementos do avivamento. Esse avivamento aqui é um avivamento inesquecível. Deus abençoe a missionária Patrícia. Bom revê-la de novo aqui. Estou gostando, hein? Deus abençoe. Que bom que a senhora trouxe o Luiz. Muito bom. E nós falamos aqui dos elementos do avivamento. E este avivamento foi tão especial e maravilhoso que dizem os estudiosos que a 12 quilômetros do lugar ouvia-se o barulho da alegria desse povo. E o avivamento produz alegria. O avivamento é algo de fato sobrenatural, está acima do natural. É uma coisa de louco, como diz os pregadores modernos, porque não era para ser, mas se torna. Você tem motivos para entristecer, mas está alegre. Tem motivos para reclamar, mas está agradecendo. É a vida de Deus em nós. Se todos nós entendêssemos isso, a coisa que a gente mais buscaria é o avivamento. E nós falamos aqui dos elementos do avivamento. A primeira e mais importante coisa a lembrar nesta noite, que nós falamos de outras, é a restauração pela palavra de Deus, mas antes dela produzir a restauração, ela foi restaurada no lugar dela. Entendeu não, né? Porque se entendesse, tinha dado glória, eu tenho certeza. É que nós, muitas vezes, não damos o lugar da palavra no nosso coração, para dirigir nossos passos. Muitos de nós somos informados, mas não nos deixamos formar pela palavra. Muitos de nós sabemos muitas partes da Bíblia de cor. Entendemos quando alguém lê um texto e fala, de novo o texto. O pródigo. Mas nós sabemos o Salmo 91 de cor, muitos de nós. O Salmo 23. Mas parece que está parecendo a inteligência artificial. Ela sabe de tudo, mas não vive nada. Você faz pergunta, ela tem resposta, mas não tem vida. Você pode usar, até eu faço aqui um adendo, você pode até usar pregador, pregadora, irmão, irmã, você pode usar até a inteligência artificial para você fazer
pesquisas, mas não dependa dela e não acredite nela. Estude os livros, mergulhe nos livros, e que ela venha confirmar o que você sabe, que ela venha confirmar aquilo que você já tem uma noção, porque senão daqui um pouco ninguém pensa mais, ninguém sabe mais, e você está igual um zumbi sendo conduzido. Cuidado, use a cabeça, cuidado, estão querendo cooptar a sua mente, a minha mente, estão querendo roubar de nós a criatividade, a inteligência. Estamos agora colocando nossa inteligência para não funcionar, porque agora tem uma que funciona melhor. Não funciona melhor. Sabe mais, mas não tem sabedoria. Só gente tem sabedoria. Sabe mais, mas não tem o Espírito Santo. Só a igreja tem o Espírito Santo. Tem palavras profundas, mas não penetrantes. Porque as penetrantes só o Espírito Santo tem pela palavra. Orabai. Quem tem ouvidos ouça, é o Espírito que está falando comigo e com você. Então o que acontece? Esse povo aqui, primeira coisa, eles acham o livro e trazem o livro para o púlpito. Isso é avivamento. O púlpito tem que ter palavra de Deus. Não é enrolation, embromation. Não, é a palavra de Deus. Sabe por que tem gente que fala que as palavras que esse pastor, aquele outro de igreja séria estão pregando são palavras duras? Porque estão aprendendo a ouvir palavras que Deus não está falando como diz o ditado da minha época, Marcelo Machado, mamão com açúcar. Palavra que não produz, que não afronta, que não confronta, que não nos adverte, que não nos desperta. Se você olhar para a Bíblia Sagrada, se você olhar para os pregadores de Gênesis a Apocalipse, mas tinha pregador lá no jardim, pastor? Tinha. Deus era o próprio pregador no jardim, e eram palavras de advertência: não toma, não coma, não é aqui. Do jardim até Apocalipse, as palavras dizem: não faça isso, não faça aquilo, entra por aqui, a coisa é assim, ou não é? Aí as pessoas são acostumadas a serem bajuladas, tratadas como se fossem nenéns, e aí quando ouve uma palavra que seja bíblica, então a palavra é dura. Não é dura, a palavra é libertadora, a palavra é salvadora, a palavra é curadora. Se você ouve essas palavras e acha que é uma ofensa para você, eu receio que você esteja desviado da verdadeira palavra de Deus, porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós fazemos como este povo, nós nos dobramos para a palavra. Então o que eles fazem? Eles pegam o livro, acham o livro, é sempre assim: primeiro eles acham o livro, e aí trazem a palavra para o púlpito. Mais uma vez eu digo, primeira vez que surge a palavra púlpito na Bíblia, é aqui no capítulo 8 de Neemias, quando ele se coloca, o Esdras se coloca no púlpito, é a primeira vez, e ele traz o livro para o púlpito. Púlpito não é lugar de piada, púlpito não é lugar de conselhos para você ficar rico, milionário. Púlpito da igreja é lugar de pregar a palavra revelada por Deus. Não é revelada por aquilo que eu penso, é o Espírito que deu a palavra, e agora eu olho para a Bíblia, e da Bíblia a palavra salta para nós, na unção do Espírito Santo. Então primeiro restaura a palavra ao lugar dela. Amém ou não? E aí, a partir de restaurar a palavra ao lugar dela, ela vai passar a ser a mestre, aquela que vai dominar as nossas vidas e dirigir os nossos passos. Bem-aventurado aquele que ouve e pratica a palavra de Deus. Este é como aquele que cavou na rocha, edificou sua casa e nada derrubou essa casa.
precisa dar glória a Deus não, acho que você não entendeu. Só fica de pé quem pratica a palavra. Por isso, não existe avivamento sem palavra. Se o avivamento não tem palavra, não fica de pé, não se sustenta. Lembra? Avivamento tem ortodoxia, ortopraxia e ortopatia. Ortodoxia, a doutrina certa, a palavra certa. Ortopraxia, a prática certa da doutrina certa. Ortopatia, o sentimento certo da doutrina certa e da prática certa. Isso é avivamento. E aí tem que ter manutenção disso. Tem que ter líderes que tenham coragem de corrigir quando é preciso corrigir, para que não se perca o avivamento, para que ele não esfrie o fogo do avivamento. É necessário permanecer com essas três práticas, esse tripé do avivamento. Então, meus irmãos, o povo se ajuntou para ouvir a palavra de Deus. A palavra voltou ao seu lugar, e o povo agora se reuniu para ouvir, igual você está reunido aqui para ouvir, e eu também estou aqui para ouvir a palavra de Deus. Um tem que ser canal, mas a palavra é sempre a que vem de Deus, e ela é para todos nós, amém? E esse povo, é interessante que nós lemos aí no capítulo 9, e no dia 24 deste mês, irmãos, eles ficaram 24 dias estudando a palavra. Que coisa! Depois deles estudarem 24 dias, eles entram na oração e no jejum. Tem gente que quer a palavra, mas não tem vida espiritual. Isso aqui são duas coisas importantíssimas. A palavra, queridos, ela não pode vir para o intelecto sem queimar no meu coração. E muitas vezes ela vem para o meu intelecto, porque eu sou um ser inteligente, você também é um ser inteligente, não é? Então vem para o intelecto e a gente pensa muita coisa. Mas quando eu tenho uma vida espiritual levantada em Deus, essa palavra vem para a minha mente, o racional, e ela vai para o meu coração e incendeia a minha vida. E como é gostoso, foi isso que aconteceu comigo, por isso saíram os pecados, os vícios, numa noite só desapareceram. Então, esse povo se ajuntou para ouvir a palavra de Deus, e se ajuntou por três características principalmente, tem outras. Primeiro, espontâneo. Eles foram para o lugar da palavra onde estava pregando por escolha. A mãe não obrigou, o pai não obrigou, a esposa não obrigou, o esposo não obrigou. Eles compareceram espontaneamente. Quero ouvir a palavra. Quando é assim, faz diferença. Meu Deus, como faz? Eu prego nesses lugares onde Deus me leva no Brasil e algumas nações por sua misericórdia, e os lugares onde eu vou, que as pessoas estão espontaneamente no lugar, a glória de Deus derrama. Tem muito a ver com o povo, o interesse do povo. Qual que é a comida gostosa? Os pescadores sabem aí, ó. Você come em casa um arrozinho branco, você fica meio assim, um arroz branco. Agora come ele lá na pesca, no meio do mato. Que arroz branco gostoso. Não é? Por quê? Porque lá você está com fome, criatura, e você não tem outra opção. E a palavra, ela vem quando tem fome, naqueles que estão ouvindo. Quando as pessoas têm fome, a palavra vai saindo da boca do pregador, da pregadora, seja quem for, que seja de Deus. A palavra vai fluindo, as obras vão acontecendo, as maravilhas agora vão derramando. Porque tem fome nos ouvintes da Gácia Mai. E nesta noite eu estou sentindo que tem fome. Eu não estou falando aqui para criar uma situação, não. Vocês sabem que eu sou sincero, quando está fechado eu falo, mas eu estou falando que tem fome aqui. Eu estou falando. Baragá Súria. Aleluia.
Não tinham qualquer outro interesse. Esse povo foi lá para ouvir. Meu Deus do céu. Eu estou aqui, Senhor, para ouvir a palavra. E sabe o que é interessante, irmãos? Que eles estão ali com o coração. O coração desse povo está com saudade de ouvir a palavra. Eles sofreram. Eles foram para o exílio. Eles passaram 73 anos longe da casa de Deus, longe do lugar sagrado, longe de ouvir o livro. Agora eles voltaram e estão com saudade de ouvir o livro. Eles lembraram das profecias, aleluia. Tinham fome da palavra e não de prosperidade e de vida. Eles tinham fome da palavra, aleluia. Eles não vieram ao culto porque querem ficar ricos. Eles não vieram ao culto porque querem uma cura. Eles não vieram ao culto porque querem a solução de um problema. Não, eles vieram ao culto porque queriam ouvir o que Deus tem para falar para nós. E por que eles queriam ouvir o que Deus tinha para falar para eles? Porque eles já tinham vivido tudo num caminho errado e agora eles queriam acertar o caminho. Você só vai ter interesse na palavra de Deus quando você quiser acertar o seu caminho. Quando você não quiser acertar, você vai procurar as igrejas light, as igrejas que você faz o que quiser e vive como quiser. Mas quando você quer acertar o passo, você vai procurar onde a palavra é pregada da maneira certa. Quer um exemplo? Tem muita gente que fala, você é duro, você não sei o que. Mas quando eles estão em aperto, eles vão e ligam para o pastor para perguntar o que fazer, mesmo estando em outro ministério. Mas eu estou ligando para o senhor porque eu sei que o senhor fala a verdade. Agora você quer ouvir a verdade, por isso está me ligando. Entendi, aleluia. Então quando a gente quer acertar a história da nossa vida, a gente vai querer ouvir a palavra que vem e nos dirige, aleluia. Então primeiro, espontâneo. Segundo, coletivo. Todos, homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, ricos, pobres, famosos, anônimos, todos foram para a praça. Não tinha um negócio de separação, porque o nível social, não. Todos tinham fome igualmente. Todos buscavam igualmente. Uma coisa é, quando você tem um poder aquisitivo melhor, e tomara que todos tenham, não quero aqui medir essas coisas, eu quero só que você entenda o que eu vou falar. Então você tem um poder aquisitivo melhor, e você escolhe ir lá na churrascaria em Goiânia, fulana de tal, porque tem isso, tem aquilo, e tem mais não sei o que, e tem mais um punhado de coisa, e outro mais um punhado de coisa, e aí você multiplica por 100, então tem muita coisa. Aí você tem condição financeira, e aí você vai lá e paga aquele dinheirão, mas paga com alegria, porque tem condição, não é? Aí o pobre não tem condição, pobre financeiro, não tem condição, né? Aí ele vai arrumar para ele, o dia que ele vai querer alguma coisa especial, dentro da possibilidade, entendeu? Eu quero comer um frango assado, vocês porque não passaram por onde eu passei. Comer frango assado era banquete, porque a gente comia era o arroz se tivesse, era banquete. Aí você quer comer um frango assado porque o seu nível financeiro não está muito bom, aí você descobre que os adolescentes estão vendendo a metade do frango. Aí você, nossa, eu não tinha condição de comprar um frango inteiro, vou comprar metade. Aí você compra metade do frango porque é a condição, senão compraria um. Mas aí você põe na mesa, meu Deus, aquele frango fica mais gostoso do que o frango inteiro. Sim ou não? E lá naquela outra churrascaria, o camarada fica assim. Se não, eu não estou com fome. Tá aquele tanto é tanta coisa que a fome vai embora. E agora o que não está muito bem, aquele frango, aquela metade, meu Deus do céu. Pastor, eu estou nos 24 horas, amém, é graça. Sim ou não? Sim ou não? Então aqui tinha ricos e pobres.
Só que eles não estavam indo numa churrascaria ou num buffet ou fazendo um frango assado. Todos eles estavam com fome da palavra. E eles se uniram para comer a palavra. A refeição principal, maravilhosa desse povo era comer a palavra. Aleluia! Aleluia, glória a Deus. E isso nos dá a lição de que o centro do culto não são as figuras humanas, que muitas vezes, ao serem convidadas, atraem multidões. Não, mas esse povo todo foi para lá, porque o centro do culto era a palavra. Eita glória, meu Deus, será que nós estamos entendendo a dimensão do que está sendo dito? Eles não estavam lá para ouvir um cantor famoso cantar, um pregador famoso pregar. Eles estavam ali por causa da palavra. A centralidade era a palavra. Eu vou ouvir a palavra, eu vou aprender mais da palavra, eu vou mergulhar na palavra. Eu quero. Se tiver qualquer dúvida, eu vou perguntar, porque eu quero a palavra. E terceiro e último dessas 3 características era a unidade. Todo o povo, diz o versículo 1 que nós lemos do capítulo 8 na terça-feira, todo o povo se ajuntou como um só homem. Vocês sabem o que é isso? Não havia apenas ajuntamento, mas comunhão. As pessoas não estavam na igreja, alguns pensando isso, outros olhando no WhatsApp, o outro disfarçando para ver não sei o que, arrumando o cabelo aqui, tirando as pontas que quebrou, e não sei o que, olhando as unhas, olhando de lado, não, eles estavam todos como um em comunhão para isso. Aí vem mais poder do céu, aí vem mais glória do céu, porque há uma unidade de expectativa. Aleluia, glória a Deus. Então, não apenas estavam perto uns dos outros, mas eles estavam unidos de alma. Eu quero a palavra. Por isso que quando a gente está voltado para a palavra, e alguém começa a conversar conosco, naquela hora da palavra, porque quando, escute, vamos ver se você concorda com isso. Quando a gente ama a palavra, você não pisca. Você entendeu o que eu quis dizer? A criança não é mais importante, embora seja muito importante, mas eu preciso da palavra para ensinar a criança no caminho que deve andar. A esposa não é mais importante, nem o esposo, embora sejam muito importantes, mas eu preciso da palavra para ser um bom marido, e ela precisa da palavra para ser uma boa esposa. É a palavra. Espera aí que eu estou aprendendo a ser mais que vencedor. Rakamassúria, aleluia. A união deles não era em torno de encontros sociais, mas era em torno da palavra. Você sabe o que é palavra para nós nessa noite? A palavra é um pão enorme que foi trazido para nós aqui neste culto, e cada culto esse pão vem, o pão da palavra, aleluia, e quando ela começa a ser ministrada, os pedaços começam a ser entregues, aleluia, e vai alimentando a alma, e vai fortalecendo a alma, e vai trazendo a força do céu, e a fraqueza se transforma em força. A palavra vai regenerando, vai restaurando, a palavra vai limpando, vai lavando, vai curando, desperta o alarme. A palavra é boa demais, aleluia, aleluia, está vendo? Alguém foi dar glória e segurou o controle e disse aleluia. Calma, tem que ficar verde, calma. A palavra é esse pão gostoso, que vai vindo para a gente, que vai vindo para a gente. E tem uns pães, irmãos, que ele vem mais quentinho. Tem uns pedaços que vem mais quentinho, sim ou não? A gente vai comendo, mas tem uns pedaços que a alma vai esquentar. Ei, Labassai, quem está recebendo a palavra? Urabandarabassúria.
Aí o que acontece? A restauração da palavra é restaurada no lugar, e a palavra agora é anunciada e toma os lugares. Quando a palavra é recentralizada, ela começa a tomar os corações. Aí essa é a primeira coisa. A segunda coisa, arrependimento e confissão começam a acontecer. Aí eu fico perguntando e questionando as pessoas que falam que a palavra é dura. Podemos falar isso abertamente, tranquilamente? Você está bem? Você está bem? Pergunto para os assim, você está bem? Está bem? Está bem. Aí, meus irmãos, as pessoas que, essa questão, a palavra é dura, a palavra é dura. Se alguém não ouvir verdade, vai se arrepender de quê? Vai arrepender de quê? Não sabe? Por isso que a pregação, ela vem e diz onde eu estou errando. E ela não diz isso porque me condena, porque quer me levar para o inferno. Não, porque eu estou indo para o inferno e ela quer me libertar. Então, quando alguém fala, os mentirosos ficarão de fora, está odiando os mentirosos? Não, está amando. E quem está mentindo pode se consertar, recebendo a palavra e se colocando para o céu agora. Baragassamai, eu amo a palavra. Alguém pode dizer isso? Eu amo a palavra do meu Deus. Então, o que vai acontecer com esse povo que está ouvindo? Vocês lembram que nós lemos aqui, do capítulo 9? Você está com a Bíblia aberta ainda ou não? Tá, que bênção, glória a Deus. Isso é coisa do céu. Capítulo 9 aí no início, que eles reuniram em oração e jejum depois dos 24 dias, vestidos de pano de saco. Versículo 2, e a geração de Israel se apartou de todos os estranhos. Olha as medidas que eles foram tomando. E puseram-se em pé, fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais, não só deles mesmos, né, mas dos pais. E levantando-se no seu posto, leram do livro da lei do Senhor seu Deus, 1/4 do dia. Quanto tempo? Neste dia, porque eles ficaram 24 dias, mas nesse dia agora, que nós estamos lendo, quanto tempo eles ficaram estudando a palavra? 1/4 do dia, que no caso são 3 horas, porque o dia aqui é um dia de 12 horas. Então eles ficaram 3 horas estudando a palavra, ouvindo a palavra, com toda a dedicação de Esdras e daqueles que estavam auxiliando. E aí o que acontece mais? Você falou que a Bíblia estava aberta. Não. Seu Deus, 1/4 do dia. E na outra 1/4 parte, eles ficaram 3 horas ouvindo a palavra e 3 horas confessando e mudando a história. O mesmo tanto, Rosa, que eles ouviram a palavra, foi o mesmo tanto que eles gastaram para colocar a vida em ordem. Então, a questão hoje, meus irmãos, é que as confissões sumiram. E aí vem perguntas, por que as confissões sumiram? Porque eu não ouvi que eu estou errado. Vou confessar o quê? Por que as confissões sumiram? Porque outras palavras estão sendo pregadas dizendo que não precisa. Mas se você for estudar a Bíblia Sagrada, você vai pegar que cada povo que avivou começou a confessar os pecados e se arrepender. Porque a palavra não entra onde permanece o pecado. Onde a palavra entra, o pecado sai.
se o pecado permanece, a palavra sai. Se a palavra permanece, o pecado sai. Adabá, Sadaia. Oh, glória a Deus. Você está sentindo a presença do Senhor? Aleluia. Glória a Deus. É aquele avivalista que escreveu e disse: ou este livro te afastará do pecado, ou o pecado te afastará deste livro. Virá, Sanai. Quando o livro é pregado, tem gente que odeia. Estevão, quando pregava, no capítulo 6, 7, você vai ler a história de Estevão, seu martírio. Ele pregava, eles viam nele o rosto como de um anjo, mas eles rilhavam os dentes e odiavam, mesmo ouvindo a palavra como vinda de um anjo. Por quê? Porque eles não queriam consertar, eles não queriam mudar, eles não queriam ouvir verdades. Tem pessoas que estão na igreja ouvindo verdades, eles têm a capacidade de levantar e ir embora odiando, porque não admite ouvir que estão errados. Só que, se a palavra não libertar essas pessoas, não alcançarão os céus. Nós somos nascidos da verdade. Os que nascem de novo, nascem da verdade. Não tem como nascer de novo da mentira. Não tem como nascer de novo no engano. Não tem como nascer de novo com palavras que não nos apontam a forma de se nascer de novo. Quem vai herdar o céu, o reino de Deus? Quem nasceu de novo, nasceu da água e do Espírito. Que água é essa? Do batismo? Não, primeiro da palavra, lavados pela palavra. É necessário. Então, por que não há confissão? Por causa desses imbróglios, desses enganos. A última coisa que Satanás quer de uma pessoa é que ela se arrependa dos seus pecados. A primeira coisa que Deus quer de nós, que nos arrependamos dos nossos pecados. E é interessante porque confissão com arrependimento muda toda a história. Confissão com arrependimento enche meu coração de alegria. Confissão com arrependimento, a esperança levanta. Arabá, Sadaia, Abashedai. Confissão com arrependimento verdadeiramente me torno livre. E é claro que tudo isso é em Cristo Jesus. Olha, a leitura da lei gerou convicção de pecado e um profundo arrependimento, com o povo confessando seus pecados e buscando a reconciliação com Deus. O que é que a palavra tem provocado em você? Tem provocado em mim. Porque Deus não quer que saibamos que estamos errados. Ele quer que, sabendo, abandonemos os pecados que temos praticado. Eles ouviram a palavra e deixaram a palavra fazer a sua obra. Sim, mandai. Aleluia. Glória a Deus. Porque a pregação fiel das Escrituras afasta os que não querem dar respostas à salvação oferecida, ou provocam mudanças profundas aos que se rendem às verdades ouvidas. Verdade, sim ou não? A pregação, portanto, atinge 3 áreas vitais da vida humana. Primeiro, o intelecto. Versículo 8 do capítulo 8. Olha o que diz: e leram o livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. Sabe por que o diabo quer que você saia antes de terminar o culto? Porque o entendimento vem no final. Sabe por que o diabo quer que você fique olhando para os barulhos que vêm para lá e para cá e os movimentos na igreja? Porque o entendimento da palavra provoca mudanças.
você certamente vai entender o que eu vou dizer. Tem hora que você está prestando atenção, está indo numa linha de entendimento. Acontece um barulho, você olha, quando volta, perde o raciocínio. Porque há uma guerra espiritual na hora do culto. Há uma guerra espiritual para você não entender a palavra. Segundo aos Coríntios 4:4, que está escrito isso, veja aí, segundo aos Coríntios 4:4. Há uma batalha para você não receber a palavra no entendimento, no racional. Segundo aos Coríntios 4:4, não. O que está escrito lá? Põe aí para mim. Ó, é isso aí, segundo aos Coríntios 4:4. Nos quais o Deus desse século cegou para quê? Para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Por que que Ele quer que não haja entendimento? Porque se houver entendimento, haverá libertação, salvação e mudança. Não deixa ninguém cegar o seu entendimento. O intelecto, aleluia, tem que estar tomado pela palavra. Por isso o Salmo 100 diz assim: sabei que o Senhor é Deus. Não está dizendo sinta que o Senhor é Deus. Não está dizendo sinta a presença dEle. Tem muita gente que sente a presença, mas volta desviado do mesmo jeitinho. Está dizendo, sabei que o Senhor é Deus. Entenda, compreenda, com intelecto, que Ele é Deus. Quem está vindo na escola bíblica entende mais ainda o que é isso. Aleluia. A pregação, ela é dirigida para a mente, para que tomemos decisões. Os parâmetros que estão aqui mudem e aperfeiçoem na palavra e passemos a tomar decisões pelos parâmetros da palavra. Eu estou fazendo isso para quem estudou psicologia entende. O conhecimento da verdade enche a nossa cabeça de luz. Ah, muito pouco esse glória aí. O conhecimento da verdade enche a nossa cabeça de luz. Aí não vem pensamento de suicídio, aí não vem pensamento de desistir, aí não vem pensamento de matar, de roubar, de vingar, não, porque o conhecimento da palavra enche a mente de luz. Ramassadai. O povo que conhece a Deus se torna forte e ativo. Eu sei em quem tenho crido. Não é eu sinto, é eu sei. Louvado seja Deus. Então, primeiro atinge o intelecto, a pregação. Há 3 áreas vitais, né, da vida humana. Primeiro atinge o intelecto. Segundo, atinge a emoção. Versículos 9 a 12 do capítulo 8 diz: e Neemias, que era o Tirsata, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras de Deus. E continuem, disse-lhes mais: ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então o povo se foi a comer, e a beber, e a enviar porções, e a fazer grandes festas, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. Então, a palavra atinge a emoção. Vem choro primeiro,
Vem lamentação primeiro, eu errei, eu estou errado, eu acabei de descobrir que eu estou errado. E aí isso não pode fazer com que eu fuja e corra da verdade que eu acabei de ouvir. Não, tem que gerar em mim um profundo sentimento de tristeza. Eu pequei. Sim, a culpa foi minha. Sim, eu errei. Davi no Salmo 51, ele não acusa ninguém. Ele diz, eu pequei, eu mesmo pequei. E o Senhor é justo quando me julga. E além disso, ainda fui concebido em pecado pela minha mãe. Ele não condena ninguém. Ele assume o seu pecado. E quando essa palavra atinge a emoção, então vem duas reações. Primeira reação, choro pelo pecado. A palavra de Deus tem que me levar a chorar pelo que eu errei, pelo que eu falei. E não chorar porque eu estou perdendo o céu, chorar porque eu feri a santidade do meu Senhor. Porque eu manchei o nome do Senhor. Porque se lá na cruz ele tomou sobre si os meus pecados, eu acabei de dar mais dores para ele. Você entende isso? Então produz quebrantamento, arrependimento e choro por causa do pecado. O verdadeiro conhecimento nos leva às lágrimas. Eu não sou digno. Vocês acham que eu era digno de estar aqui? Jamais. Meu Deus do céu, eu era sujo, imundo, um pecador mal cheiroso. Não era digno nem de entrar na casa do Senhor. E Ele foi lá e me buscou. Como é que pode alguém que foi resgatado assim, querer ficar falando mal dos outros, ou acusando isso, acusando aquilo? Com que direito? Tem umas coisas que são difíceis, né? Quanto mais perto de Deus você está, mais tem consciência de seus pecados, e mais chora pelos pecados cometidos. O emocionalismo é inútil, mas a emoção produzida pelo entendimento é parte essencial do cristianismo. Temos que aprender a separar. O emocionalismo é aquele que quer gerar situações e balançar e provocar e não sei o quê. Agora, ouviu a palavra, entendeu e tocou na emoção, é diferente. É impossível, irmãos, nós não sentimos tocados pela verdade. É impossível nós nos sentirmos tocados pela verdade e não desejar mudar alguma coisa em nossas vidas. Que o Senhor venha tocar-nos com esta verdade. Em nome de Jesus. Então a primeira reação, esse choro. Segunda reação, a alegria. Eu arrependi, Deus me lavou, me limpou, meu Deus, eu vou voar. Eu agora sou de Deus. Livre sou. O indigno agora se tornou digno pelo sacrifício de Jesus. O sujo foi lavado. O condenado foi inocentado. O habitante do inferno foi resgatado e agora vai habitar o céu. Aleluia! A alegria tem 3 aspectos importantes. Primeiro, uma origem divina. A alegria do Senhor. A minha alegria, ela depende de muita coisa e vai embora rapidinho, mas a do Senhor permanece.
A alegria do Senhor não é uma alegria circunstancial, momentânea, sentimental. Não, é a alegria de Deus, indizível e cheia de glória. É por isso que a depressão vai embora. Mas isso aqui é para quem está em Cristo. 2, a alegria, irmãos, tem um conteúdo bendito. Como assim? Deus não é apenas a origem, mas o conteúdo, perdão. Deus não é apenas a origem, mas o conteúdo dessa alegria. Deus, a alegria está nele. Agora Deus está em mim. O que é que você acha? Deus está em você. O que é que você acha? Como pode esse Deus grandão vir para alguém tão pequeno? É o amor dele, o arrependimento dos pecados, o quebrantamento, a mudança de atitude. É tudo o que ele quer para vir morar dentro de nós. O povo regozija-se não apenas por causa de Deus, mas em Deus. Terceiro, um efeito glorioso essa alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Olha o efeito glorioso, ela é a nossa força. Quem conhece essa alegria não olha para trás. Aonde que eu vou achar? Está nele. A mulher de Jó olhou para trás porque não conhecia. Agora quem achou essa alegria, fala igual Pedro: para quem iremos nós? Está no Senhor. Tudo está nele. Não deixa o diabo te convencer que vai ter realizações verdadeiras fora dele. É nele, em Jesus Cristo. Aleluia. Quem bebe da fonte das delícias de Deus não vive cavando cisternas rotas. Não sente saudade do Egito. Foi esta alegria que os mártires sentiram quando estavam sendo mortos. Aí vieram com ameaça: nega Jesus, não te mato. Falei: rapaz, se tu me matar, eu vou encontrar com ele agora. Você não entendeu não, né? Porque para ele não é essa questão, para quem encontrou com Deus, com Jesus Cristo, é o encontro com ele que vale mais. Chegou para o camarada, lembra daquela questão lá do Estado Islâmico que matou o irmão e mãe, matou a família do camarada lá, e aí a TV lá entrevistou ele, uma TV cristã, tinha esse vídeo por aí, entrevistou ele: se você pudesse dizer alguma coisa ao pessoal do Estado Islâmico, o que você diria, você que perdeu praticamente toda a família? Ele disse: por causa do meu irmão, eu diria muito obrigado. Como assim? Muito obrigado, ele matou seu irmão. Ele disse: pois é, eles ajudaram, na verdade, o meu irmão a realizar um sonho. Falou: como assim? O sonho do meu irmão era conhecer Jesus. Quando a presença de Deus vem para nós, o que vale mais é a glória no porvir. Por isso que Paulo vai dizer que essa leve e momentânea aflição, tribulação, meu Deus, Paulo, um dos homens que mais sofreu depois de Jesus foi Paulo, e ele chamou isso de leve e momentânea tribulação. É nada comparado na glória do porvir que está reservada. Rabás, Yadaia. E Paulo sabia muito bem o que estava falando, porque ele foi no terceiro céu e viu como é que é a coisa. Por isso ele anunciava: para mim viver é Cristo, morrer é Cristo, e pronto, acabou. Eu quero ir estar com ele, mas receio que talvez precisem de mim aqui, mas o meu desejo maior é estar com ele. Aleluia. Anabagaxaia. Receba a alegria do Senhor, receba a presença do Senhor, receba em nome de Jesus, receba, mas receba mesmo. Aleluia. E terceiro, no sentido da pregação, que
ela atinge 3 áreas vitais da vida humana. A terceira área, atinge a vontade. Atinge o intelecto, atinge a emoção, e aí atinge a vontade. E isso é provado por 2 decisões, 11 e 12 que nós lemos. Já lemos, não vou ler novamente. Que diz assim, que por 2 decisões tomadas pelo povo de Deus, depois de ouvir a palavra. Primeira, obediência a Deus. Essa palavra é de Deus. Você recebeu a palavra. Você só tem uma forma de mostrar que recebeu a palavra: obedecendo ela. Se você não a obedece, ainda que você saiba de cor o que ouviu, você não recebeu a palavra, você entendeu. Receber a palavra é colocar essa palavra na sua decisão para tudo. Primeira coisa, então, obediência a Deus. Segunda, solidariedade ao próximo. Veja aqui, percebam que o povo recebe a palavra, agora está tudo resolvido, não entristeça mais, é hora de levantar, é hora de alegria, é hora de festa, é hora de comer e beber, nos alegrando, e comer e beber aqui da maneira mais simples e fiel na questão de estar em festa, ok? E aí, ele fala assim, tá, tudo bem, agora, mas lembra dos irmãos que precisam, leva bolo para eles, leva carne para eles. Quando Deus vem para nós, a gente pensa vertical e horizontalmente. Não tem como amar a Deus sem amar o próximo. Você não pode dizer que ama a Deus que não vê, se não ama o próximo que vê. 1 de João 4, principalmente. Deus é amor. Quem não ama o seu irmão é assassino. Quem não ama o seu irmão não conhece a Deus. Versículo 8. Nós temos que voltar a ser igreja de verdade. A igreja que chora quando alguém se perde e que faz festa quando alguém é achado. Rabá, Sadai. A igreja que não manda ninguém embora porque tem um jeito diferente de ser, um jeito diferente de falar em línguas estranhas. A igreja que ama, que entende, que compreende que cada um tem uma maneira de ser. A igreja que ama Paulo, mas também ama Apolo. Ama também Cefas. A igreja que gosta de Pedro e a sua doutrina mais que o de Paulo e de Apolo, mas ama os 3, respeita os 3 e obedece à doutrina de Deus que está nos 3. Será que alguém está entendendo isso? A igreja que não tem coragem de falar mal do seu irmão, porque ama. E se alguém chegar para falar mal do irmão, você corta, porque você também ama o fofoqueiro, mas também ama aquele que está ausente daquela conversa desagradável. Isso é avivamento. Avivamento não é ser cheio de dons. Tem muita gente cheia de dons e usando dons para fazer mal para as pessoas. Cheio de dons e usando dons para angariar um rebanho para si mesmo. As pessoas quando vêm para cá eu falo, ore para ver se Deus está te dirigindo. Porque assim como eu não gosto que saia daqui e vá para outro lugar, não gosto no bom sentido, que você ama a todos, também o outro pastor sente. Por isso que nós não somos dono de ovelhas nenhum, dono de ovelha é Jesus Cristo. Então, se a pessoa orou e Deus falou, é para aquele lugar, é para estar aqui, glória a Deus, e aqui vai dar fruto. Mas se Deus não falou, vai dar problema aqui e vai dar ausência lá. É necessário entender que nós somos de Deus. E nós não formamos ovelhas para nós. Nós não levantamos ovelhas para, pastor, quantos estão com o senhor? Não sei, não quero saber. Eu quero saber se todos estão com Deus. Essas conversas lá de antigamente, de igreja, quantos estão com o seu lado, né, Rosa? Lembra? Quantos estão com o senhor nessa igreja? Quantos vão, se tiver uma eleição, não sei o quê. Para com isso, irmão. É quantos estão com Deus. É quantos estão em Deus.
Ah, mas e se fizer isso, se fizer aquilo, irmão? Entra na oração, no jejum, na consagração, na santificação, seja cheio do Espírito Santo, e o resto é com Deus. Aleluia! Amém? Então atinge a vontade. A primeira, obediência a Deus. A segunda, solidariedade ao próximo. Tem que estar junto, preocupado uns com os outros. E você tem que parar com essa enjoeira. O povo, você faltou na igreja, a pessoa fala, você faltou, sentir sua falta. Não estou falando do pastor aqui, que todo mundo acha bom quando o pastor percebe a ausência. Pelo menos eu acho que é assim. Mas o irmão que já chega lá assim, faz aquela brincadeira, tipo o Edson faz umas brincadeiras, o Edson aqui, aí chega o irmão lá, o irmão desviou, você não está vindo mais, o irmão fica, aí você olha para o outro, você está aí, inimigo, você está aí, misericórdia, mas aí a pessoa casquinha de ovo demais. Se perguntou por que você faltou e sentiu falta, o duro é quando não sente falta. Aí você pode reclamar. Faltei, ninguém sentiu minha falta. É assim mesmo. Então, se alguém perguntar como está a sua saúde, como que está você, é porque isso é coisa de quem ama. Já viu como é que mãe com filho? Mãe com filho é assim, como é que você está? Estou sentindo que você está, vem cá. Você está quente. E às vezes nem que, não, peraí. Não é? Mãe que ama, preocupa. Pai que ama, preocupa. Irmão que ama, preocupa. E cada um preocupa com o seu jeito, sua maneira de ser. Eu citei o Edson, né? É uma maneira diferente, né? Agora, se o Wesley chegar para nós, preocupado, ele fala, e aí, pastor, como o senhor está bem? Se for o Clésio, então, se for o Michael Douglas, não é isso não. Cada um com seu jeito, mas todos têm que se amar. Avivamento é isso, é para cima e é para os lados. Bari Hassamai. Aleluia. Então, primeiro, restauração da palavra, está seguindo? Segundo, arrependimento e confissão. E pecado tem nome. Vocês vão ver aqui que eles vão mudar. Eles vão separar dos casamentos errados. Dos filhos, meu Deus, que dor, porque confissão de pecado, primeiro tem dor, porque vem com mudança de vida, vem com atitudes que devem ser tomadas. Aqui é um caso, para nós hoje é outro caso, amém, irmãos? Então nós temos que nos preocupar muito a respeito dessa questão, e tudo isso quer provocar uma coisa, obediência e reforma. Deus quer produzir na igreja uma reforma, uma nova reforma. Esse povo estava voltando para a terra, e agora para eles permanecerem na terra, eles tinham que fazer uma reforma. E a começar, por exemplo, do templo, que estava destruído. E Esdras vai levantar o templo, e vai levantar com o templo a vida religiosa de Israel. A forma de servir, a forma de ter compromisso com Deus, a forma que Deus quer de nós, a forma correta pela palavra. Esdras vai levantar o templo, mas vai levantar primeiro a religião do templo. Queridos, religião, do ponto de vista do que estamos falando, é a forma correta, segundo a palavra. O judaísmo está sendo levantado, reerguido,
E agora muitas observações do que se deve fazer, a forma de sacrifício, etc. e tal. Agora Neemias vem para restaurar os muros. Porque a cidade, principalmente nessa época sem muros, era uma cidade vulnerável, desprotegida. Qualquer inimigo vinha e entrava e pronto. Então ele tem que reerguer os muros, e isso é necessário. Artaxerxes manda o Neemias vir como governador. E ele vem para operar uma grande obra e não pode parar. Eu vou levantar os muros desta cidade. Quantos vão comigo? Nós vamos pegar a espada com a mão e as ferramentas de trabalho com a outra mão, e nós não vamos parar. Nós vamos empenhar nesta obra. O diabo levanta, Tobias, Sanbalate levanta um punhado de gente para atrapalhar, e Neemias: não, eu estou ocupado com uma grande obra, daqui eu não desço, daqui eu não saio, é aqui que eu continuo. E um grande milagre acontece. Em 52 dias o muro está de pé e pronto. Quando Deus derrama avivamento, Ele levanta trabalhadores. Quando Deus derrama avivamento, Ele dá ousadia aos trabalhadores. Quando Deus levanta e derrama avivamento, Ele levanta lideranças no avivamento. E agora o que acontece? A cidade tem templo e tem religião restaurada, e a cidade está guardada. Quem quer avivamento? Levanta a sua religião, levanta a sua vida para Deus, em nome de Jesus. Levanta a sua vida para Deus, levanta a religião para Deus, a religião bíblica, a religião correta, a religião conforme a palavra. Você é o templo, você é o templo. Levanta-te primeiro espiritualmente, e o Senhor mandará muros de fogo para te guardar, para te proteger. A glória do Senhor será a sua proteção. Aleluia. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está em volta do seu povo. Levanta-te em avivamento. Amém. E aí o que vai acontecer? Vai vir esse novo tempo para Israel. Há um tempo de avivamento aqui tremendo, mas vai passar o tempo e eles não vão permanecer. Neemias é contemporâneo de Malaquias, entre outros. E se você ler o livro de Malaquias, você vai ver que o povo, tendo o templo, tendo as leis, vai passar um tempo. Eu não vou nem passar a informação, mas passaram dezenas de anos, e esse povo agora começa a cometer os mesmos erros, ao ponto de Deus falar em Malaquias 1:9, 10, se vocês forem continuar oferecendo do jeito que vocês estão oferecendo, fogo estranho, eu prefiro que vocês fechem o templo. Ele está dizendo ali no versículo 10, ou você acende o fogo, ou fecha o templo. Uma das coisas importantes neste avivamento, Esdras e Neemias, entrar em oração, jejum e ação. Nós estamos em oração e jejum. Você está fazendo parte? Aleluia. Deus levantou líderes e Deus curou uma nação inteira. Então, o que está acontecendo com esse povo é uma volta, é um retorno à contrição sincera diante de Deus. Que você e eu nesta noite possamos nos humilhar diante do Senhor. Reconhecer que o avivamento não está entre nós, porque em nós tem coisas que precisam ser tiradas. A nossa unidade, a nossa comunhão, o nosso amor pela igreja,
o nosso amor pelas lideranças, o amor das lideranças pelas ovelhas, o nosso respeito mútuo, a nossa decisão de não voltar atrás, de erguer, de abraçar as palavras que ouvimos aqui, porque eu sei que elas vieram do Senhor, e não só deixar elas passarem, mas abraçar elas com o coração, e colocar em prática. Colocar em prática. Você não está se preparando para ser um universitário, para ser um grande profissional, uma grande profissional, para ser um esposo, uma esposa, para ter um lar, uma família, para ter uma prosperidade. Você não está se preparando para isso antes de estar se preparando para o céu. É para o céu que nós estamos nos preparando acima de tudo. Nós não podemos falhar nessa preparação. Nós não podemos ficar para trás. Nós temos que subir. Lembrem-se que Artaxerxes I, que vai enviar o Neemias como governador, é um persa. Ele está no Irã hoje. E ele vai provocar tudo isso de bênção. E hoje nós estamos vendo a rivalidade, as guerras e pelejas, porque o homem não guardou aqui, tirou daqui o conhecimento de Deus e pôs aqui paixões. Isso faz mal. Tire as paixões, entenda a palavra e o Espírito incendiará o seu coração. Fique sobre os pés. Aleluia. Bendito seja o que vive para sempre. Ele reina. Só para você ter uma noção do que é adoração. Eu vou falar, bendito seja o que reina para sempre. Bendito seja o que vem em nome do Senhor. Aí você vai gritar bem alto. Ele reina para sempre. Amém? Bendito o que vem em nome do Senhor. Ele reina para sempre. Culto de adoradores. Palavras que agradam ao Seita, Viadácia, Urabacerai. Ele reina para sempre. Bendito que vem em nome do Senhor. Aleluia. Senhor nosso Deus e Pai maravilhoso, derrama desse avivamento sobre nós, derrama deste avivamento sobre nós, nós precisamos. Senhor, nós confessamos os nossos pecados, nós confessamos as nossas falhas, nós confessamos os pecados da igreja, que tem pecado com relação às sociedades, à sua missão. Oh Deus, nós confessamos, nós nos arrependemos das mentiras, nós nos arrependemos do meio termo, da mornidão, da letargia, do sono, da negligência. Nós nos arrependemos, ó Pai, de tantas palavras que falamos e não cumprimos diante de Ti. Vem, Gadácia, Amanda, vem com o sangue de Jesus lavando, vai lavando, vai lavando, vai limpando. O sangue da nova aliança nos purifica de todo pecado. Vai sendo lavado pelo sangue de Jesus. Tira de nós as mágoas, tira de nós as murmurações, tira de nós as contendas. Tira, Senhor, vem, Barak, Savim, Barak, Hatai. Tira de nós, ó Deus, o ódio, a amargura, o ressentimento. Tira de nós, Senhor. Tira de nós o meio termo. Tira de nós, Senhor. Tira de nós o olhar que não devemos ter, o pensar que não devemos ter, o agir que não devemos ter, o reagir que não devemos ter. Arranca de nós, Senhor. Perdoa as vezes que deveríamos falar e não falamos. Perdoa também as vezes que nós falamos e não deveríamos falar. Traga para nós o perdão. Lava os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Lava as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, nós nos levamos para o teu altar. Espírito, alma e corpo, nós apresentamos no teu altar em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Santifica-nos no espírito, na alma, no corpo. Santifica-nos, livra-nos do mal, Arabai, e levanta, Senhor,
Levanta a igreja, levanta a igreja, levanta a igreja, levanta esta pessoa que tem fome, esta pessoa que tem sede, levanta, Senhor, batiza ela com o Espírito Santo, batiza ela, traga um renovo para esta pessoa, um renovo celestial, um renovo dos céus, Carabácia-daia, traga essa alegria do Senhor que é a nossa força, batizando, avivando, renovando, fortalecendo, levanta esse ministério, levanta essa chamada, não há lugar para tristeza, há lugar para nos levantar, há lugar para nos tornar canais vivos do Senhor. Levanta esse ministério, receba a graça que te toma pela mão e te levanta, receba, receba o derramar do Espírito Santo sobre a sua vida. Aleluia. Arabasorebikai, Orabakai, Eregasuri, Andaraga, Kerabai, Orogobasaya. Aleluia. Quanto mais você fala em mistério, mais você é edificado. Quanto mais você fala em mistério, mais você é edificado. Quem fala em línguas edifica a si mesmo. Receba você aí pela internet, ser edificado, ser renovado, ser avivado. Você que está pela internet, ô mulher, levanta, o ministério é grande, é forte. Olha para o ministério e o Senhor estará olhando para a sua profissão. Receba aí renovo, receba aí força, receba a presença de Deus que cura a alma, que arranca a depressão. Receba a presença de Deus que tira a dor da caixa torácica. Receba aí, receba a presença, receba a presença, receba a presença que sara, que restaura, que levanta, que produz saúde. Receba a presença. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus Cristo.